algo que quase ninguém entende sobre o poder da mudança. O calendário muda, os meses passam, os anos começam e terminam. Mas a vida de muitas pessoas continua exatamente igual. Elas acreditam que a virada do ano traz uma força mística capaz de reescrever tudo. Mas o universo não trabalha assim. Ele responde à vibração, não ao calendário. Bob Proctor explica que o tempo é apenas uma estrutura para nossa mente consciente, uma forma de organizar a experiência, mas não um gatilho de transformação. O que muda o seu destino é o que muda dentro de você. E enquanto a sua mente continuar vibrando na mesma frequência de ontem, 2026 será apenas uma repetição de 2025, com o mesmo medo, as mesmas crenças, as mesmas desculpas. O problema não é o novo ano. O problema é a velha identidade que insiste em continuar. A maioria das pessoas deseja resultados diferentes, mas faz as mesmas escolhas, pensa os mesmos pensamentos e sente as mesmas emoções todos os dias. E o universo observa isso com precisão matemática. Bob sempre dizia: o universo não responde ao que você quer, mas ao que você é. Essa frase carrega uma das leis mais poderosas da mente. Você atrai o que reflete. Se você acorda esperando que o mundo mude primeiro, está entregando o controle da sua vida ao acaso. Mas se decide mudar a energia que emana, os pensamentos que nutre, as imagens que mantém e as emoções que escolhe sentir, você muda a vibração. E quando a vibração muda, a realidade precisa acompanhar. A transformação começa quando você entende que não existe coincidência, apenas correspondência vibracional. Tudo o que acontece na sua vida é compatível com a energia que você emite. Quando Bob falava sobre isso, ele não estava sendo poético, estava sendo científico. Cada pensamento tem uma frequência, e essa frequência se conecta a circunstâncias e pessoas que vibram igual. É por isso que muitas vezes você vê os mesmos padrões se repetindo, mesmo depois de recomeçar. A mudança de data não cria uma nova frequência. O que cria é a decisão consciente de mudar quem você é, o que você pensa, sente e acredita. E isso exige algo que pouca gente está disposta a praticar: persistência mental. Não se trata de acordar um dia motivado e tentar pensar positivo. Trata-se de escolher todos os dias vibrar diferente, mesmo quando nada parece mudar ainda. É aí que a mágica começa a acontecer. Bob dizia que o universo testa a sua coerência, não o seu entusiasmo momentâneo. Ele observa se a sua vibração é estável, se você continua firme quando os resultados demoram. E quando você mantém o novo padrão, algo começa a se mover. As pessoas certas aparecem, as ideias fluem, as oportunidades surgem onde antes havia apenas bloqueios. Não é sorte, é alinhamento, é a energia respondendo à sua consistência. E 2026 só será diferente quando você provar com suas atitudes, não com suas palavras, que você é diferente. Bob Proctor sempre explicava que há uma diferença enorme entre querer mudar e decidir mudar. Querer é um desejo, decidir é um compromisso. A maioria das pessoas deseja uma nova vida, mas não decide abrir mão da antiga. Elas dizem que querem prosperidade, mas continuam vibrando na escassez, duvidando de si mesmas, criticando o sucesso dos outros. Dizem que querem liberdade, mas mantêm hábitos de quem vive preso ao medo. Dizem que querem amor, mas ainda carregam ressentimento e culpa. O universo não responde ao discurso, ele responde à vibração real. Decisão é quando você queima a ponte com o passado e não permite mais retorno. É quando a dúvida deixa de ser opção. E essa decisão é silenciosa, não precisa de plateia. Ela acontece dentro, no instante em que você escolhe se tornar quem você sempre soube que poderia ser. Quando você decide de verdade, o universo se reorganiza. Bob costumava dizer: o que você busca está te buscando. Essa é uma das frases mais poderosas que ele deixou. Significa que o seu desejo já existe em alguma frequência e cabe a você alcançá-la. Você não cria riqueza, amor ou paz, você se sintoniza com eles. Da mesma forma que uma estação de rádio sempre transmite, mesmo que você ainda não tenha ajustado o dial. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar a música sem girar o botão. Mas quando você muda o seu padrão vibracional,
vibracional, o universo muda a estação. A vida começa a fluir em uma sintonia mais alta e tudo o que antes parecia impossível se torna natural. A primeira coisa que você precisa compreender é que a sua mente é o centro de comando de tudo. Nada muda até que você mude o seu paradigma, o conjunto de crenças que governa seus pensamentos automáticos. Bob sempre dizia que a mente é como um jardim. Se você não plantar nada, as ervas daninhas crescem sozinhas. Essas ervas são os velhos medos, as vozes internas que dizem: não dá certo para mim, é tarde demais, talvez no próximo ano. E é exatamente por não desafiar essas ideias que a maioria continua presa ao mesmo ciclo. 2026 será apenas mais uma volta no relógio se você não fizer uma faxina mental, eliminando tudo o que contradiz o futuro que você diz querer. Mudar o paradigma exige observação. Observar como você pensa, o que sente quando se frustra, o que repete em silêncio quando falha. O exercício é simples, mas poderoso. Toda vez que o medo ou a dúvida vierem, pergunte-se: essa ideia me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Se afasta, troque o pensamento imediatamente. Bob ensinava que não dá para expulsar um pensamento. Você precisa substituí-lo por outro. Se pensa em escassez, traga à mente uma imagem de prosperidade. Se pensa em solidão, visualize a conexão. Se pensa em fracasso, imagine-se triunfando. No começo, isso parece forçado, mas é assim que você treina a mente a vibrar em outro padrão. E a lei da vibração não falha. Assim como o calor dissolve o gelo, uma mente em harmonia dissolve os bloqueios que pareciam impossíveis de transpor. Bob explicava que toda manifestação começa com um estado interno de aceitação e não de resistência. Quando você luta contra o que é, reforça a vibração da falta. Quando aceita e escolhe agir, mesmo assim, cria espaço para o novo. Ele costumava dizer: tudo o que você resiste, persiste. Tudo o que você aceita, se transforma. É por isso que tantos planos de ano novo fracassam. As pessoas tentam construir um novo futuro sobre as fundações velhas do medo. Elas planejam metas, mas carregam culpa. Afirmam abundância, mas pensam em dívidas. Essa incoerência vibracional é como tentar dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. A energia não flui. Se quiser que 2026 seja o ano da virada, solte o passado. Não porque ele não importa, mas porque ele não combina mais com a frequência que você quer viver. E aqui entra o ponto mais poderoso: a gratidão. Bob sempre reforçava que gratidão não é um sentimento, é uma frequência. Quando você é genuinamente grato, o medo perde força e a mente se abre para receber. Mesmo nas situações mais desafiadoras, há algo pelo qual agradecer. E essa atitude muda a sua vibração instantaneamente. Ao invés de reclamar do que falta, comece o dia reconhecendo o que já tem. Isso não é autoajuda, é física espiritual. Tudo o que você aprecia se expande, porque sua atenção é o combustível da criação. Se você quer abundância, alimente a sensação de já possuí-la. Se quer paz, sinta-se em paz agora. Essa é a linguagem que o universo entende. Vibração antes da evidência. O grande erro das pessoas de provas para acreditar. Bob explicava que o processo é o contrário. Você acredita primeiro e as provas aparecem depois. A crença é o alicerce invisível sobre o qual toda realização se ergue. Se você espera ver para crer, está vibrando na escassez, porque quem realmente crê já sente que possui. A diferença entre esperança e fé é simples. Esperança quer algo que talvez aconteça. Fé sabe que já é real, apenas ainda não se manifestou. Essa é a postura que transforma 2026 em um divisor de águas. Quando você passa a viver como se o que deseja já existisse, o universo começa a alinhar tudo ao seu redor para confirmar a sua convicção. Mas há um detalhe
detalhe que Bob sempre enfatizava: a fé precisa de ação. Pensar positivo sem agir é como girar o volante de um carro desligado. Não importa o quanto você visualize ou afirme, se não sair da zona de conforto, a energia estagna. A ação é o catalisador da transformação. Mesmo uma pequena atitude, tomada com intenção Capaz e de constância, alterar o curso de uma vida inteira. Não espere o momento certo, ele nunca virá. O momento certo é aquele em que você decide começar. A partir daí, as circunstâncias se moldam à sua decisão. Cada passo é um comando que o universo obedece. Bob Proctor dizia que a persistência é o teste final de toda pessoa que decide mudar a própria realidade. É fácil manter a fé nos primeiros dias, quando a motivação ainda está alta. Difícil é continuar acreditando quando os resultados parecem não vir. Mas é exatamente aí que a mágica acontece. Porque o universo não responde ao entusiasmo momentâneo. Ele responde à consistência. Persistência é a prova vibracional de que você realmente acredita. Quando você segue firme, mesmo sem garantias, está enviando um sinal claro: eu confio. E essa confiança altera a sua frequência. É nesse ponto que portas começam a se abrir sem aviso. Pessoas surgem no caminho. Oportunidades aparecem disfarçadas de coincidência. Nada é acaso, é a energia, respondendo à sua determinação. Ele também lembrava que o fracasso não é o oposto do sucesso, é parte do processo. Cada erro, cada queda, é um ajuste de rota. Bob sempre dizia: se você aprendeu, então não falhou. A persistência transforma dor em sabedoria e dúvida em clareza. Por isso, em 2026, não fuja das dificuldades. Use-as como um espelho que revela onde sua fé ainda precisa amadurecer. Quando algo não sai como esperado, em vez de se perguntar "por que comigo?", pergunte "o que isso está tentando me ensinar?". Essa mudança de perspectiva é o que separa os que apenas sonham dos que realmente criam a vida que desejam. Outra lição poderosa que Bob compartilhava era sobre o poder do ambiente. Ele dizia que você nunca vai se tornar a melhor versão de si mesmo se continuar cercado pelas mesmas energias que alimentam a versão antiga. O ambiente molda a vibração. Pessoas negativas, notícias pessimistas e conversas vazias drenam sua frequência. Por isso, ele aconselhava: proteja com o mesmo zelo que você protege sua casa. O que você permite entrar, seja uma ideia, uma opinião ou uma emoção, acaba determinando o que você manifesta. Se quiser que 2026 seja diferente, limite o acesso a tudo o que enfraquece sua fé. Escolha com quem compartilha seus planos e, acima de tudo, mantenha o foco naquilo que quer ver crescer. Bob também explicava que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Enquanto a maioria tenta mudar as circunstâncias externas, os sábios mudam o próprio estado interno. Quando você ajusta sua vibração, a realidade responde. Essa é a essência de tudo o que ele ensinava. Sua vida não muda quando algo acontece. Ela muda quando você muda. E o autocontrole é a maior forma de liberdade que existe. Não reagir ao caos, não se perder na dúvida, não desistir diante da espera. Isso é maestria. É quando você percebe que o universo não está contra você, mas operando a seu favor, esperando que você se alinhe para entregar o que pediu. Muitos perguntavam a Bob como saber se estavam realmente alinhados. Ele dizia que o sinal mais claro é a paz. Quando você sente tranquilidade, mesmo sem ver o resultado, é porque está vibrando na certeza. A ansiedade é o oposto da fé, é o medo disfarçado de pressa. Quando você acredita de verdade, não há necessidade de correr atrás. Você apenas segue em frente, sabendo que tudo já está vindo em sua direção. Essa serenidade é uma forma de magnetismo silencioso. Bob costumava dizer: a calma é o som da mente que sabe que já venceu. Então, se 2026 quer ser o seu ano de abundância, o segredo é simples: haja com convicção, mas descanse na confiança. Ele também lembrava que abundância não é apenas dinheiro, mas plenitude. É viver com um propósito, com alegria e com liberdade. Quando a mente está conectada à verdade, o dinheiro deixa de ser o objetivo e passa a ser o reflexo natural do valor que você oferece ao mundo. Bob sempre enfatizava: o dinheiro é apenas energia fluindo através
através de você. Por isso, em vez de perguntar como ganho mais, pergunte como posso me tornar mais valioso. O dinheiro vai para onde há valor, e o valor nasce da consciência. Assim, cada vez que você cresce internamente, o universo encontra uma nova forma de recompensar esse crescimento externamente. Quando você compreender que a mente é o ponto de partida de tudo, vai perceber que não existe novo ano, existe uma nova consciência. 2026 não será diferente só porque o calendário mudou, mas porque você mudou a forma de pensar, sentir e agir. As leis do universo são precisas, não recompensam o esforço confuso, mas o foco consciente. Cada pensamento é um comando, cada emoção é uma frequência e cada ação é uma semente. Se hoje você plantar confiança, amanhã colherá resultado. Essa é a matemática espiritual que move o sucesso. Então, enquanto o mundo deseja sorte, deseje clareza. Enquanto muitos fazem promessas, decida transformar. Porque a transformação começa não com um desejo, mas com uma decisão firme de nunca mais viver em contradição com o que você sabe ser possível. O universo não erra, ele apenas responde. E quando a vibração da sua mente estiver em harmonia com a vibração do seu propósito, tudo o que parecia distante começará a se mover em sua direção.